Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de português, ao nosso podcast. Se você está ouvindo ou a nossa aula, se você está assistindo no YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português do Brasil. Falo diretamente do Brasil. Julho, hoje é dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, e está frio pra caramba no Brasil. Estou com jaqueta, blusa, você pode me ver. Mas bom, hoje a aula é sobre. Aqui você pode ver a diferença entre estava, estive, era e fui no português. Antes de iniciarmos, algumas palavrinhas em inglês. Few words in English. So, this is a Brazilian Portuguese lesson. Of course, I'm gonna speak it in Portuguese because you need to listen more and more in Portuguese for you learn this beautiful language. But if you are still a beginner, you can see all the sentences I'm gonna talk about here on my right side, or there is a link with the transcription. Just click there. Bom, começando, antes de começar, 4 de julho, parabéns. Se você é americano, parabéns pelo seu dia. Sim, é um grande dia para os Estados Unidos. No Brasil, celebramos dia 7 de setembro. Escreva no seu calendário. 7 de setembro é a independência do Brasil. É o nosso 4th of July. Bom, começando. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. Professor, era, estive, estava, como usar isso? Calma, calma, meu amigo. Vamos lá, eu vou começar passo a passo. Hoje vai ser uma aula um pouco mais longa porque eu preciso explicar várias coisas. Começando, no português, nós vamos ter dois verbos, ser e estar. A tradução do verbo to be. I am, eu sou, eu estou. O verbo ser nós vamos usar para coisas permanentes. Eu sou brasileiro, nunca muda. Identidade, características. Eu sou alto. I am tall. Outra ideia. Origem. Eu sou brasileiro. Mas vamos usar o verbo estar para coisas temporárias, emoções, coisas que podem mudar. Deixa eu dar um exemplo no presente. Eu estou no Brasil. I am in Brazil. Eu estou usando uma jaqueta. I am using a jacket. I'm wearing. Eu estou. Ok? Eu sou para coisas que não mudam, características. Eu sou alto, eu sou moreno, eu sou homem. Coisas que não mudam. Mas estar para emoções. Eu estou cansado. Eu estou bebendo água, por exemplo. Tranquilo? Primeiro eu tenho que falar isso, deixar claro a diferença. E no português nós vamos ter dois passados também. Aqui eu rio porque desculpa, se você é aluno de português, mas é engraçado, porque aí o verbo to be vai ter dois verbos e o passado vai ter dois passados. O passado perfeito e o passado imperfeito. Você pode me perguntar, professor, por quê? No inglês você também tem. Não, não temos. Vou dar um exemplo. I read, I have read. Qual é a diferença? Tem diferença, não? No português também tem. Eu estava, eu estive. Tem diferenças. Pequenas diferenças, mas tem. No seu idioma, no inglês, no espanhol é a mesma coisa, porque tem esses dois passados também. Mas no seu idioma você também tem. Vamos lá. O passado perfeito nós vamos usar para ações completadas, quando está claro que acabou.
Geralmente vamos usar, ontem eu estive em casa. Yesterday I was at home. Ontem, yesterday, acabou. Semana passada eu comi pizza. Last week I ate pizza. Está claro, acabou. Mas nós vamos ter o passado imperfeito que nós vamos usar para ações habituais, que seria hábitos no passado. Por exemplo, eu gosto de traduzir como I was used to. Tanana. Por exemplo, quando eu era criança, when I was a kid, or when I was a kid, I used to, eu jogava, I used to play. O passado imperfeito é como se fosse I used to para hábitos no passado. Ou quando não está claro que a ação acabou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui com estive e estava. Ontem eu estive em casa. Eu estava em casa. I was at home, but okay. And then what? What happened? And the Brazilian will be expecting. And then what? What you did? We are gonna use this estava for things that you're gonna also describe more things. Eu estava em casa e minha mãe ligou. I was at home and my mom called me. São quando nós vamos usar esse passado imperfeito também para quando ações, 2, 3, muitas ações aconteceram no passado. Calma lá, eu vou dar exemplos. Começando com o estava, que é bem esse tempo que eu estava falando. A tradução é o verbo I was, temporário para coisas que estavam acontecendo, algo em progresso. Eu estava em casa e minha mãe me ligou. I was at home and my mom called me. Algo aconteceu a mais. Ou hábitos. Quando eu era criança, criança, singular, eu estava estudando muito. I used to study a lot. Nesse sentido, eu estava estudando. Eu posso usar para ontem? Sim, mas algo vai ter que acontecer depois. Eu estava triste ontem. I was sad yesterday, mas recebi notícias. But I got some news. Here I have a good example. Pay attention. I hope you have your pen and your notes. So, if you say, ontem eu estive triste. Yesterday I was sad. So, means that you were sad the entire day. But if you say, eu estava doente ontem, I was triste. Eu estava triste ontem, I was sad yesterday. And you wanna say something happened and it changed. Eu estava triste ontem e minha mãe me ligou. And my mom called me. Entendeu a diferença aqui? Eu posso usar para ontem, mas quer dizer que algo aconteceu e mudou. Ou ações simultâneas. Vamos ver alguns exemplos que eu preparei. Eu estava cansado, I was tired. E aqui não tem um momento certo. Ontem, semana passada, ela estava em casa. She was at home. When? Quando? Quando cheguei em casa, ele estava estudando. When I arrived, he was studying. As ações estavam acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos usar esse estava ou qualquer verbo nesse tempo passado imperfeito. Eu estava, eu comia, eu bebia, eu era, para hábitos ou ações que aconteceram simultâneas, ações que aconteceram no passado. Ficou tranquila essa ideia? E o eu estive, que é o passado perfeito, esse é o passado mais simples, que é uma ação no tempo que está claro, que começou e acabou. Exemplo. Em 2020, eu estive em São Paulo. In 2020, I was in São Paulo. It's clear, 2020. Ontem eu estive na padaria. Yesterday I was at the bakery.
Está claro quando começou e quando acabou. Exemplo, eu estive doente na semana passada. I was sick last week. Acabou, it's over. Mas se você fala, eu estava doente na semana passada, I was, also the same translation, I was sick last week, we are gonna think, okay, probably he's gonna still sick. Probably he's still sick. Consegue ver a diferença? Outro exemplo. Estive em Lisboa em janeiro. I was in Lisbon in January. A ação acabou. Agora estamos em julho. Tranquilo? Entendeu a ideia? E aqui usei o verbo estar, mas tem outros verbos. Por exemplo, beber. Ontem eu bebi café. Yesterday I drank coffee. Quando eu era criança, eu bebia suco. When I was a kid, I used to drink juice. Para hábitos. E a outra ideia, ações simultâneas. Ontem eu bebia água e minha esposa chegou. Yesterday I was drinking water and my wife arrived. Entende a ideia? Qualquer verbo vai ser assim a diferença nos dois passados. E o era e o ser, mesma ideia. O era é para o passado imperfeito. Nós vamos descrever alguém, lembra, porque o estar coisas que mudam. Localização, sentimentos. Eu estava doente, eu estava triste, eu estava no Brasil. Mas o verbo ser vai descrever alguém. Ele era legal. He was awesome. He was cool. Também, ou para algo. Aquele restaurante era bom. That restaurant was good. Ou coisas, hábitos do passado. Eu era uma boa criança. I was a good kid. Coisas características do passado. Vamos ver exemplos aqui. Quando eu era criança, morava no interior. When I was a child. Quando eu era criança, é um hábito. Outro hábito aqui. Ela era muito tímida. She was very shy. Ela era muito tímida. E era segunda-feira, quando aconteceu algo. Aqui deixa eu dar um exemplo. Hoje eu estou gravando na sexta-feira, it's Friday. Era segunda-feira quando choveu muito. It was Monday when it rained a lot. If you start saying era segunda-feira, we are gonna expect, okay, what is the after this? What happened? But I also could say, foi segunda-feira. Foi segunda-feira, we are gonna understand, okay, just that. Eu trabalhei, foi na segunda. Ok, you just finished the action. E nós vamos ter o verbo ser no passado perfeito, que é eu fui, aqui depende da conjugação. Eu fui ou você, ele, ela foi. Nós vamos usar aqui para quando referir algo ou alguém que acabou. Tipo, ontem eu tive aula de italiano. É verdade. Yesterday I had an Italian lesson. Ontem eu fui um bom aluno. Yesterday I was a good student. Eu fiz tarefa de casa, repassei, falei muito. Ontem. Mas quando eu era criança, when I was a child, um hábito. Entende a ideia? Vamos ver exemplos. Fui professora por 10 anos. I was a teacher for 10 years. Eu fui... Deixa eu dar um exemplo que eu era no passado e acabou. Eu fui um bom marido. Na verdade, eu sou ainda. Eu sou um bom marido. Eu fui um bom marido. Próximo exemplo.
A festa foi incrível. The party was amazing. Ei, você manda mensagem para o seu amigo João, Maria. Oi, João, a festa foi incrível. Na verdade, você também pode usar estava aqui. Tranquilo? Conseguiu ver a diferença entre ser, estar, passado perfeito, passado imperfeito? Mas você pode me perguntar, professor, às vezes eu escuto brasileiros falando eu fui ontem. É que o passado perfeito do verbo ser, eu fui, é a mesma conjugação do verbo to go, I went. So, eu fui in Portuguese could be I went or I was. It depends on the context. Here I have prepared some examples. So, the verb ser and the verb ir, to go, in the past, they have the same conjugations. Don't ask me, why teacher, por quê? É melhor só usar. Eu posso falar, ontem eu fui um bom aluno. Yesterday I was a good student. Because we are saying a characters. But when you are saying a location, like moving something, it's to go. Fui ao mercado. I went to the market. You can't say I was to the market. Okay, could be, but could be eu estava here in Portuguese. Eu fui no Brasil. I went to Brazil. Entendeu a ideia? Aqui um resumão. Estar, o verbo imperfeito, estava no passado. Eu estava cansado. I was tired. Estive para quando o evento acabou. Eu estive doente semana passada. Ser era, eu era feliz. I was happy. E o fui para quando a situação acabou. Eu fui aluno dela. Fácil ou difícil? Eu espero que fácil. Bom, estamos acabando essa aula. Se você não entendeu, pausa a aula, volta a aula, escreva os exemplos, porque isso vai ajudar muito, tá? E caso você tenha alguma dúvida, me deixe saber. So, in case you have any questions, let me know if it was a helpful lesson. Give a like here on the video so I will know it was a good lesson. And remember, subscribe on our channel because every day we are recording new every day on Instagram. Actually, I'm recording new lessons, but every week we are sharing 2-3 new videos here on YouTube and Spotify. Muito obrigado, tenha um bom dia, boa tarde e, se você é americano, feliz Dia da Independência. Até mais!